O Dionísio Freitas, o nosso repórter. Estou só aguardando aqui o sinal dele também, para nos falar sobre essas pessoas que viram o Lázaro nas últimas horas e passaram informações para a polícia. É uma caça, o próprio Dionísio usou esse termo, é uma caça do gato contra o rato. E ele age como se fosse um rato, ele se esconde durante o dia e no período da noite ele sai e consegue transitar. Não é isso, Dionísio? É uma caça, o gato contra o rato, no caso o gato, os policiais. Conta pra gente, atualiza o noticiário, ele sempre agindo no período da noite, madrugada, plantando o terror nesta região do Brasil. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Gotino, boa tarde a todos que acompanham o Balanço São Paulo e a todo o país. Na realidade, Gotino, a população tem conseguido mandar para a polícia, através de canais específicos, vídeos e informações que mostram exatamente essa movimentação. O Lázaro, que ele aproveita durante a madrugada, que é aquilo que o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás vinha falando nos últimos dias, que ele anda com mais facilidade, com mais agilidade durante a madrugada, consegue invadir locais abandonados ou casas para conseguir justamente alimentos para ele se manter durante esse período. E a partir daí ele volta a caminhar. Voltou a caminhar como nós mostramos em Edilândia, caminhou um pouco mais ontem à tarde aqui para dentro do distrito de Girassol, continuou caminhando e a Força Tarefa começou a receber vários vídeos e informações de que ele poderia estar caminhando sim na manhã de hoje, na madrugada e na manhã de hoje. A primeira informação é que ele teria passado logo pelo início da cidade, uma região conhecida como Conjunto Habitacional Itamar Nóbrega 1, estaria caminhando sentido 2 e 3 desse conjunto habitacional. E seria o que para muitos poderia ser uma tentativa dele de se aproximar cada vez mais do Distrito Federal. Essa informação foi agora há pouco negada pelas forças de segurança, mas que claramente vai continuar montando um grande cerco de segurança em relação a tudo isso e que recebe agora um reforço por parte da Força Nacional. O governo federal disponibilizou 20 homens da Força Nacional para justamente auxiliar nesse trabalho de cerco contra esse sujeito que vem assim, tentando brincar de gato e rato com a polícia se aproxima, ele consegue escapar, a polícia vai novamente atrás, vai no encalço dele, ele dá um jeito, desaparece, se esconde, monta as arapucas dele, os bunkers para se esconder em relação a tudo isso, conhece muito bem a região, é uma região muito mais acidentada do que aquela em que nós estávamos em Edilândia, aqui claramente existem mais grotas, mais córregos, uma região mais fechada e a partir daí ele consegue ir se esgueirando, se embrenhando e passando por todas essas regiões, Gotino. E matar uma boi, Olha aí, minha gente, o Dionísio com a gente, trazendo as informações, as imagens também das buscas acontecendo e ele explicando um pouquinho. Eu quero agradecer o Dionísio por entrar com a gente. O Dionísio está desde cedo, é repórter com jornalismo na veia mesmo e ele entra aqui para São Paulo, né, no Balanço Geral daqui, mas ele está fazendo também o jornal local lá. E ele é um guerreiro do jornalismo, dando uma aula aqui, como é que se faz jornalismo ao vivo, buscando as informações, trazendo os entrevistados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os homens que estão aí trabalhando. São 400 policiais, homens e mulheres, obviamente. 20 policiais podem agregar, podem chegar a qualquer momento, que são da Força Nacional de Segurança, que vem do governo federal. Então, esse número vai aumentar nas próximas horas. Ontem aconteceram alguns desgastes, alguns enfrentamentos aí. Hoje o pessoal teve que colocar todo mundo para conversar e falar, pera um pouquinho, gente. Não tem Brasília versus Goiás, não tem Goiás versus Distrito Federal, não tem isso. Tem que trabalhar todo mundo junto para prender esse homem, porque quanto mais tempo passa, mais pessoas serão atingidas, mais pessoas podem ser mortas, agredidas, violentadas. Ele estava encaminhando uma família para a morte. Se aquela moça não consegue mandar a mensagem, a família dela não seria salva. E os policiais agiram bem. Esse homem de longa distância efetuou um disparo e acertou o rosto de um policial. Então tem que realmente entender tudo o que está acontecendo. Queria que você falasse sobre a operação neste momento. São 400 policiais e mais podem chegar nas próximas horas.
É um número variável, Gotino. Vai variando. O secretário, as forças de segurança sempre afirmaram que efetivamente 200, mas esse número cresce um pouquinho com a chegada de outro. Com a troca das equipes que estão trabalhando, aumenta um pouco mais, aí diminui. Ontem à tarde nós vimos um aumento claro com relação a tudo isso. E claro, com a chegada da Polícia Federal, da Força Nacional, com as outras equipes, Distrito Federal e Estado de Goiás, esse número começa a aumentar, a crescer ainda mais para justamente aumentar o escopo, a forma de montar esse cerco, esse cinturão para barrar a passagem de Lázaro Barbosa de Souza da região do entorno do Distrito Federal para a capital do país. Olha aí, a gente está vendo ali ó, a movimentação da polícia, tem a polícia militar local ali, tem os policiais que chegam de Goiânia, tem os policiais do Distrito Federal. O Dionísio está com a gente mostrando o que acontece nesse momento. Agora, eu queria que você trouxesse a repercussão da fala do secretário de Segurança Pública. Ele falou ao vivo aqui no Balanço Geral há poucos minutos. Ele fez uma colocação muito interessante que chamou a nossa atenção, Dionísio. Esse secretário, o Rodinei Miranda, ele pediu para que as pessoas saíssem de casa. Se possível, deixem suas casas e vão para um outro lugar, se isso for possível. Se não for, fique na sua casa. E aí, em um outro momento, ele diz o seguinte: você pode ficar na sua casa, mas se ele entrar, vocês podem atacar, porque senão vocês podem sofrer, porque é um homem muito perigoso. É uma entrevista muito impactante que foi dada aqui pelo secretário de Segurança Pública nessa tarde de quinta-feira, hein, Dionísio? E é uma fala que ele sempre manteve, o secretário sempre manteve essa fala desde o início da operação com relação à segurança desses moradores dessas áreas. É chacareiro, mora em uma área de chácara, está com medo de toda essa situação. Se não se sente seguro, você pode migrar para uma área urbana, ficar mais próximo do centro urbano, onde não existe o registro dessas ações do Lázaro, e a gente espera que continue não acontecendo. E se você tem condições de ficar dentro da chácara, se proteger, evitar sair de casa ao cair da noite, começou a escurecer, você tem que sair ou tem que ficar, prefira ficar em casa. Evite sair justamente para que você não tenha que abrir a porta e ser abordado pelo Lázaro Barbosa de Souza de forma repentina, que é como ele age normalmente. Bate lá no portão, pede uma água, pede uma comida. Foi o que aconteceu na segunda-feira com aquele caseiro que terminou trocando tiros com Lázaro. Terminou aí tendo uma troca de tiros intensa. Foi o que aconteceu quando o caseiro chegou na fábrica de leite na terça-feira e encontrou Lázaro deitado lá, ainda dormindo, acordando e dizendo ao homem que não queria fazer nada, queria apenas alimento. Então, se o popular, o chacareiro, a família que vive nessas áreas rurais, próximas aos locais por onde o Lázaro está passando, não se sente segura, a orientação é deixar essas áreas, ir para a área urbana e, se ficar lá, redobrar a atenção e não abrir porta de jeito nenhum a partir das 6 horas da noite. Se perceber qualquer movimentação, Gotino, existem números que já foram repassados pelas forças de segurança para essas pessoas, que essas possíveis vítimas podem ligar caso se sintam acuadas aí por alguém passando pela propriedade. Número que foi usado pela criança daquela família que foi arrastada por ele na terça-feira até um córrego, onde houve a troca de tiros com os policiais. A menina tinha o número dos policiais, conseguiu mandar uma mensagem de alerta dizendo que o Lázaro estava ali, e foi graças a isso que essa família conseguiu sobreviver. Então é um trabalho muito grande de interação entre a população e as forças de segurança, e essa orientação direta, esse alerta para minimizar o medo e facilitar ainda mais o trabalho das forças de segurança, Polícia Militar, Federal, Civil de ambos os estados, Goiás, Distrito Federal, para conseguir fechar o cerco e tentar segurar esse homem que já é considerado um monstro, um dos bandidos mais procurados do centro-oeste do país. Esse é Dionísio Freitas, ao vivo, desde a manhã de hoje. Está nesse caso já há vários dias, deve estar exausto o Dionísio. Depois eu vou pedir até para ele relatar para a gente um pouquinho como é que está sendo o dia dele, porque é realmente um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo, mas esse é o jornalismo em grandes coberturas. Inclusive está chegando reforço aí da nossa equipe de reportagem para o Dionísio. Nós estamos ao vivo nessa cobertura, tá? Nós não temos nem 2 da tarde desta quinta-feira e a polícia fechando o cerco a este homem.
Será que ele consegue escapar mais um dia? Ou será que nós vamos mostrar aqui nessa edição do Balanço Geral um ponto final nesta caçada? Renato Lombardi tem uma pergunta para o Dionísio Freitas. Dionísio, eu tenho recebido nas redes sociais e a gente tem acompanhado pelas imagens, né? Quem está aqui em São Paulo, em outros estados, estão falando, não, mas é muita polícia para um homem só e não conseguem pegá-lo. E aí, eu queria que você explicasse, você que é daí de Goiás, você que trabalha em Goiás, conhece bem o cerrado todo, é muito difícil. Explica para as pessoas que estão nos vendo aqui que é muito difícil, podem ser até 500 homens, mas se esse sujeito se entra na mata e se abaixa, mesmo com helicóptero, mesmo com drone, mesmo com sensor, fica difícil, não fica, Dionísio? Muito, releva muito irregular, Lombardi. A geografia dessa região, ela tem muitos altos e baixos, tem muitos declives, tem muitos córregos e principalmente tem muitas grotas. Grotas são aquelas grutas um pouco mais fechadas que permitem o esconderijo do sujeito ali pelo meio e são próximas ao leito de córregos e rios que facilitam ainda mais a fuga desse sujeito. Vale lembrar, se você é um foragido, tá correndo, você, Lombardi, que tem essa experiência, sabe muito bem disso, se ele passar por um córrego e começar a correr por dentro desse córrego, a pista meio que desaparece. E lembre-se, vale lembrar que o Lázaro não é um bandido comum. Ele vem cometendo crimes desde 2007. São 14 anos aprimorando técnicas criminosas para conseguir fazer novas vítimas, deixar prejuízos, deixar traumas e principalmente tentar escapar da polícia. Vale lembrar que é um sujeito que nesses 14 anos escapou 3 vezes pelo menos de unidades penitenciárias, cadeias espalhadas em delegacias pelo país, uma penitenciária em Águas Lindas de Goiás, unidades aqui do Distrito Federal, ou seja, ele conseguiu escapar por várias regiões e tem, ao longo desses anos, aprimorado essas técnicas. Os policiais são treinados, eles conhecem muito bem como agir nessas situações. Só que o Lázaro, ele tem a vivência. Ele sabe viver dentro daquele local todos os dias, todas as horas e sobreviver com técnicas de caça. Algo que ele já aprimorava desde que morava na região de Barra do Mendes, lá na Bahia, onde, segundo familiares dele, ele não vivia no centro urbano, vivia em uma chácara na zona rural e lá era ele mesmo quem caçava o próprio alimento. Ou seja, é um sujeito que tem uma expertise diferenciada com relação aos bandidos comuns. Isso traz uma certa dificuldade para a polícia, traz porque ele conhece a área. Para quem não lembra, o Lázaro ele costumava fazer grandes trajetos a pé, segundo o próprio pai, segundo as pessoas que deram emprego para ele no Distrito Federal. E relatos das próprias vítimas, ele afirma para as vítimas que andava 6, 7, 8 quilômetros no meio da mata para conseguir se deslocar de municípios do estado de Goiás até a região de Ceilândia, no Distrito Federal, que é onde ele fez as primeiras vítimas, pelo menos aquelas que terminaram gerando toda essa grande caçada, a morte da família Vidal inteira, as famílias que foram rendidas por ele em 2 regiões, o INCRA 9 e o INCRA 7, que ficam em cidades próximas, Bracilândia e Ceilândia. E claro, esses relatos mostram o quão trabalhada é a forma utilizada por esse criminoso. Ou seja, não é um bandido comum e por conta disso a polícia tem encontrado um pouco mais de dificuldade, mas tem ampliado o escopo. É preciso deixar sempre registrado aqui que a polícia não está dando trégua para esse sujeito, Gotino. E lembra que ontem eu cheguei a conversar com você que a impressão que a gente tinha é que a polícia parecia estar folgando um pouco o cerco para ver se ele caminhava mais. Isso está acontecendo. Talvez seja essa a experiência que a polícia esteja usando nesse momento para conseguir colocar esse sujeito preso para a justiça. Dionísio, desculpa te interromper, só para fazer essa virada aqui, porque tem mais gente chegando a partir de agora. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Agora outras cidades, outros estados também assistem o Balanço Geral e vão poder também acompanhar a cobertura do Dionísio Freitas, nosso jornalista. Fabiola Heipert acaba de me informar que a autora Glória Pérez entra no caso Lázaro, o criminoso que matou, estuprou mulheres e se escondeu na mata. O que a autora Glória Pérez entra nessa história? A Glória Pérez perdeu uma filha que foi assassinada por um ator, Guilherme de Pádua. E a Glória Pérez daqui a pouco vai falar sobre esse assunto. Ela está indignada, inconformada que este homem estava preso, ele estava atrás das grades e recebeu o benefício da saidinha temporária. Ele deixou a prisão, ele estava em poder da justiça, ele estava em poder do Estado e ele foi libertado, ele foi colocado nas ruas por conta de um benefício que ninguém consegue entender. Por que os presos têm este benefício? Um trabalhador tem 30 dias de férias, um preso sai ao longo do ano mais de 35 dias. Festa junina, dia
Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, Natal, as saidinhas temporárias. Este homem estava em poder do Estado, agora não está mais, porque numa das saidinhas ele não voltou e depois começa uma sequência de crimes. Dionísio, eu vou pedir para você mostrar para o nosso... Ele vai checando, o Dionísio vai checando o celular todo instante porque as mensagens vão chegando, ele vai apurando com as fontes. O Dionísio é um dos mais bem informados jornalistas do Centro-Oeste, né? Ele sabe tudo de Goiás, sabe tudo do Distrito Federal, ele conhece toda essa região e ele vai buscando as informações para atualizar o noticiário. Eu vou abrir a imagem, vou deixar só você na tela agora. Queria que você mostrasse agora para onde está apontando as buscas, da onde vai chegar a notícia de que ele foi pego pela polícia e a gente torce para que isso aconteça nas próximas horas. Dionísio. Gotino, com sinceridade e com muita força de vontade, eu espero que essa notícia venha de dentro dessa escola municipal aqui, Alto da Boa Vista, que fica aqui na região de Girassol, que é onde está o comando dessa força-tarefa montada para tentar localizar e prender o Lázaro. Mas, claro, todo o trabalho que está sendo realizado por terra, pelo ar, com a ajuda de cães, de drones, de tecnologia de ponta, acontece em toda a região do Girassol. Um grande cinturão, eu costumo dizer essa palavra, porque isso representa muito bem a forma como isso vem acontecendo em toda a área, em todos os locais onde existem aí pistas que possam levar os policiais até esse homem de 32 anos que tem espalhado tanto terror. Então a gente espera que essa notícia venha o mais rápido possível, mas as buscas estão acontecendo, assim como o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás disse hoje pela manhã. Informações estão chegando por populares, equipes estão indo até o local checar essas informações e é por lá que tudo isso vai acontecer. Viaturas estarão lá, policiais estarão nesses locais e a qualquer momento, qualquer um deles pode trazer uma nova informação, uma confirmação do que está acontecendo e talvez a notícia de que Lázaro possa estar cercado em algum lugar dessa grande vegetação que compõe a região do distrito de Girassol, que é um município aqui de Cocalzinho. Uma região muito próxima do Distrito Federal, cerca de 80, 100 quilômetros, quando a gente fala na distância mais longa entre a capital do país e o município mais afastado, aí que foi conseguido ser acessado pelo Lázaro. Então, a gente espera que a qualquer momento, de qualquer lugar, essa informação possa chegar. E a gente vê, Coutinho, a grande mobilização popular e da imprensa. Nós vemos muitos veículos de comunicação aqui acompanhando esse trabalho e principalmente populares. Eu vou deixar registrado aqui, Gotino, isso é muito importante frisar, a participação da população não apenas com informação, mas com suporte a toda a imprensa que está trabalhando aqui 24 horas, 48 horas, 72 horas desde o início desse trabalho. A gente tem recebido o carinho de quem assiste o Gotino aqui na região do entorno de Goiás, com alimento, com água o tempo inteiro, até com protetor solar. Eu acabei de receber protetor solar, porque as pessoas estão dizendo que a gente não sai do sol um minuto e a forma como eles têm de pedir ajuda é essa, estando ao nosso lado, estando ao lado da polícia, para conseguir atrair mais informações que levem as forças de segurança até a prisão de Lázaro Barbosa de Souza. Ô Dionísio, eu quero que você entre agora em dois assuntos comigo e com Lombardi. Vamos lá. Primeiro assunto, eu quero que você fale desta esposa dele, desta mulher dele. Eu li num jornal de grande circulação aí de Brasília, que a mulher dele tem 19 anos, mas estaria com ele há 4 anos. Se ela tem 19, 4, ela tinha 15 anos. Vamos falar primeiro disso, depois eu quero falar sobre as fotos sensuais dele na internet. Então me responda somente sobre esse casamento e sobre os filhos. Eu separei até uma frase da mulher dele. Ela até gostaria de entrar na mata para tentar tirar o marido de lá. Eu queria que você nos relatasse sobre isso. Onde vive? Quem é? E esses filhos? São 2 filhos, mas ele tem um filho pequeno. A esposa do Lázaro, se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato para convencê-lo a se entregar, a gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não caiu. Essa é uma frase, mas olha a outra frase agora que é emblemática. Enche a tela, por favor, para que as pessoas leiam em casa. Tem um bebê que quase todos os dias chama por ele. Isso me corta tanto. Ela é muito apegada. É a vida dele. Está todo mundo arrasado. Ela está dizendo que ele é um bom pai. Ela está dizendo que essa filha é apegada a ele. Quem é essa mulher? Quem é a família do Lázaro, hein, Dionísio?
Nós estamos justamente na cidade onde morava a família do Lázaro Gotino. A mãe, o padrasto, o pai, os familiares estariam transitando entre aqui a região de Girassol e também em Ceilândia, que era o local onde eles moravam no Sol Nascente, uma região carente do Distrito Federal. Essa mulher, ela nunca foi aí uma pessoa que deixasse ocultar as informações de que ela tentaria ajudar a investigação. Desde o momento lá do caso da família Vidal, já existiam informações de que ela teria se predisposto a entrar na mata para ajudar investigações. E durante todas as ações do Lázaro, com relação à questão dele ser um pai presente, durante todas as ações dele, onde ele fez vítimas e deixou essas vítimas em segurança e com vida, quando abandonou os locais onde ele agiu, cometeu os crimes dele, essas pessoas repetiam uma frase muito peculiar, Gotino. Elas diziam o seguinte, que durante o surto dele, na abordagem feita dentro daquelas propriedades, ele dizia que não aconteça nada com a minha filha e fazia a ameaça que marcou aí talvez a frase principal desse serial killer. Se isso acontecer, eu irei matar mais do que a pandemia que acontece atualmente no mundo. Ou seja, ele tem um apreço muito grande por essa criança, que seria uma criança de 2 anos de idade, que teria sido criada por ele. Existem relatos de pessoas que deram emprego a ele alguns anos antes, na realidade, 1 ano antes de começar toda essa saga de crime deles aqui no Distrito Federal, de crimes cometidos por ele, de que o Lázaro sempre trabalhou com a família ao lado. Ele ia para a roça, levava essa família, sentava a família numa árvore e as pessoas que conversaram com a nossa equipe e que não quiseram gravar por medo, justamente que ele volte ao Distrito Federal e possa ir atrás dessas pessoas, afirmaram claramente que ele era tão cuidadoso que ele mesmo cozinhava para a família, montava ali uma toalha no chão, sentava a mulher e a filha nessa toalha e ia trabalhar. Elas ficavam assistindo o trabalho desse homem durante todo o tempo. E ele se preocupava na hora de entregar uma água, uma comida, pedia ajuda aos proprietários da chácara com comida, com roupa, com algum subsídio, algum dinheiro que pudesse dar um pouco mais de conforto para essa criança. E tem até aquele vídeo que rodou, não sei se a gente ainda tem aí em São Paulo, que ele recebe uma bicicleta, faz até um sinal de joinha assim. Foi exatamente uma doação que aconteceu em 2019, Gotino. Quando ele, trabalhando no roçado, com a família do lado, ele virou para um proprietário, para uma pessoa que vive ali e um grupo que terminou ajudando, dizendo que precisaria de uma outra forma para encontrar aí dinheiro para sustentar a filha de 2 anos. Essas pessoas se juntaram, conseguiram comprar essa bicicleta. Ele disse que ia vender salgados na rua para se dedicar à família, só que isso não aconteceu. Ele desapareceu logo em seguida e os crimes começaram a acontecer. Lembrando que na época a criança era recém-nascida. Hoje ela tem 2 anos. Então é um homem que parecia ser presente dentro da família. Pelo menos a família por parte de mãe, a mãe que criou ele, junto com o irmão que também terminou morrendo por conta de crimes aqui no Distrito Federal, num acerto de contas. Um homem que parecia ser família, ao contrário do que ele está mostrando agora para todo o país, com atos frios, calculistas, com abordagens marcadas aí pela ameaça, pela humilhação e, claro, deixando um rastro de mortes por onde passa. Muito bem. Ô Dionísio, só para eu te liberar já, responde rapidamente. E essas fotos sensuais que apareceram, a polícia vai investigar, não agora, porque agora o objetivo é caçá-lo, mas a polícia acredita que ele pode ter enviado esse material para mulheres a fim de convencer mulheres para encontros sexuais. A polícia investiga isso, não agora, obviamente, mas a polícia já tem um outro caminho para investigar depois da prisão dele. Nós estamos mostrando as fotos, ele sem camisa, tem fotos, ele mandou nudes para algumas mulheres e a polícia quer saber se esses encontros aconteceram ou não. É mais uma investigação que vai acontecer depois da prisão dele. E que casa exatamente com o perfil que já foi designado, aí, desenhado pela Polícia Civil do Distrito Federal através dos peritos do Instituto de Criminalística que mostra que ele sempre teve uma inquietação sexual, tanto que já chegaram a relacionar essa possível mania dele de obrigar as pessoas a tirarem a roupa durante a ação criminosa como uma tara vinculada aos transtornos sexuais que ele pode ter. Então tudo é possível quando se trata de Lázaro Barbosa de Souza, que com apenas 32 anos já deixa tantas vítimas e tantos rastros de medo e apreensão. E claro, cenas como essa aí que devem ser investigadas nos próximos dias pela Polícia Civil, tanto de Goiás quanto do Distrito Federal. Lembrando que são investigações paralelas, tá, Gotino? Enquanto a força-tarefa acontece aqui para tentar colocar as mãos nesse sujeito, os policiais vão investigando
investigando aí, talvez, possíveis conexões que possam levar a polícia a alguma fonte, alguém que ele possa estar procurando nessa tentativa de fuga, ou para conseguir ajuda, ou para conseguir um apoio para ficar durante uma noite, uma madrugada, para se alimentar ou algo desse tipo. Muito bem. Dionísio, você é um espetáculo de jornalista, de repórter, e nessas grandes coberturas é que os grandes nomes do jornalismo aparecem.